Meus cumprimentos a todos aqueles que, mais uma vez, como em muitas semanas, ao largo já de alguns anos, se reúnem aqui para este encontro virtual acerca do direito registral imobiliário, de sua doutrina, de seus temas relevantes, das suas controvérsias, tudo isso agasalhado pelo patrocínio da Uniregistral, Universidade do Registro, e pela Associação dos Registradores Imobiliários de São Paulo, a ARISP. Eu quero, ao ensejo de iniciar essa transmissão, cumprimentar, primeiramente, o reitor da Uniregistral, o desembargador José Renato Nalini, pelo patrocínio que nos concede a estes encontros, bem como, de modo hoje muito especial, ao Dr. Flaviano Galhardo, presidente da ARISP. E há uma razão de ser para esse cumprimento particularmente dedicado ao Dr. Flaviano Galhardo, que demonstrou hoje uma solidariedade de que eu espero nunca mais esquecer na vida, ao não permitir, na verdade, que eu me dirigisse à cidade de São Paulo para ministrar a aula habitual de todas as quartas-feiras e que a transmitisse desde a minha casa, preocupado com os riscos que na minha faixa etária parecem mais de considerar em relação à infecção viral que se encontra em epidemia nos nossos tempos. E essa explicação de que, em vez daquele cenário muito bem decorado, em vez da transmissão magnífica que normalmente se faz graças à valiosa equipe de técnicos da TV Registradores, que é a TV da ARISP, vão ter que estar, por assim dizer, numa espécie de economia de guerra. Fazendo, eu próprio aqui aperto o botão e até esqueci de pôr aqui o microfone, vou aproveitar para pôr para ver se o som melhora. E ligo, desligo a máquina, apareço, assim, faço de tudo. Diretor contra a regra, como antigamente falava assim na televisão, né? Bom, vamos lá. A doutrina tem que continuar, porque a busca da verdade tem sempre que continuar, né? Então, eu peço desculpas da improvisação, mas vamos lá. Não vamos deixar que um pequeno vírus, cuja potencialidade de nos ferir é bastante grande, o que mostra que nós, os seres humanos, devemos ter um pouco de cautela com as nossas arrogâncias habituais, mas não vamos deixar que esse pequeno vírus, pelo menos, impeça que nós prossigamos na busca da verdade, por assim dizer, da verdade registral, da verdade na doutrina do registro imobiliário. E hoje vamos para a aula número 179 dos nossos comentários, notas, glosas e, sobretudo, a exposição de textos já previamente publicados na base de dados da Uniregistral. Eu peço que se inscrevam nesta base de dados. O cadastro é muito simples de fazer, isso é importante para que nós cumpramos um dos requisitos necessários para a aprovação da nossa pós-graduação pelo Ministério da Educação e Cultura. Caducidades, substantivo e tabular. Ainda o tema da perempção da hipoteca. Esse é o nosso tema de hoje. Muito bem. Transcorrido o prazo de 30 anos, que é o máximo prazo previsto na lei para a vigência da hipoteca, e desde que não se tenha averbado a sua prorrogação, sua protelação, dilação desse prazo, que pode ser averbado até o máximo de 30 anos, nem registrado o título para reconstituir a hipoteca, já vimos na exposição anterior, o artigo 1485 do Código Civil Brasileiro trata dessas duas hipóteses, de averbar-se a protelação, a prorrogação, e de registrar-se a reconstituição. A pergunta que se faz aqui é, se uma coisa e outra não ocorre, ou seja, se não se averba e não se registra, não se averba a protelação, nem se registra a reconstituição da hipoteca, o que acontece com o registro da garantia, que está lá, R10, hipoteca? Bom,
Prevalece entre nós, atualmente, o entendimento de que esse prazo de 30 anos, que está previsto no artigo 1485 do Código Civil Brasileiro, de 2002, seja um prazo de caducidade, ou seja, um prazo de decadência. Eu chamo aqui a atenção ao texto que indico para a consideração de todos, a passagem com que trata do assunto o desembargador Francisco Eduardo Loureiro, do Tribunal de Justiça de São Paulo, uma grande autoridade também nessa matéria de direitos reais. O prazo de 30 anos, diz ele, é de natureza decadencial, portanto, é de caducidade. De modo que não se aplicam a esse prazo as causas impeditivas, suspensivas e interruptivas aplicáveis à prescrição. Muito bem. Esse entendimento recolhe efetivamente o essencial também no que diz respeito à doutrina da caducidade e da prescrição. Embora isso nós já mencionamos em exposições anteriores, mais e mais se venham abrindo exceções ao tema das interrupções, suspensões e impedimentos da decadência. Exceções legais que é possível fazer pelo legislador, não é? Bom, prazo de decadência ou de caducidade é aquele que se configura como um período de tempo em que não tem importância, não tem relevo, a negligência do titular do direito afetado. Pouco importa que o titular do direito seja negligente ou não seja diligente ou não seja, pouco importa. Isso não tem relevo. A falta do exercício do direito pode estar ou não justificado, o fato é que isso não tem importância no campo da caducidade. Prazo corre sem que se considere a atividade ou inatividade do titular do direito. Pode dizer-se, pois, numa expressão bastante popular, que o direito corresponde aqui a uma espécie de contagem pela folhinha. Sabe aquelas folhinhas que tem os vários números que vai arrancando? Não importa o que esteja acontecendo no mundo real. O que interessa para o campo deste prazo de caducidade e decadência é a corrida do tempo pela folhinha. Vamos destacando o encerrado do tempo, pouco importa se houve negligência, se não houve, do titular do direito. Então, o que interessa aqui é só a passagem do tempo, sem nenhuma necessidade. Mais que isso, sem que haja pertinência mesmo. Em sindicar as razões pelas quais se deu o não exercício do direito. Eu não preciso saber por que alguém não exerceu o direito. Sequer pergunto por quê. Simplesmente tinha de exercer determinado prazo. Não o fez, tolto quaestio. De maneira que, não havendo fundamento para suspender ou interromper o prazo de caducidade ou decadencial da perempção da hipoteca, seu registro automaticamente se influi do só transcurso desse prazo de 30 anos. Ou seja, pouco importa o que ocorreu, se eu não quis, se eu quis, mas não pude, se estive impedido por algum motivo, enfim, se choveu, se houve infecção viral de coronavírus, o fato é que o prazo não se interrompe, não se suspende. Bom, agora essa é a consideração, essa é a caducidade considerada classicamente. Eu comecei exatamente a exposição desse parágrafo observando que pode o legislador aqui e ali temperar um pouco esta ideia do prazo fatal, do prazo decadencial fatídico. Uma coisa, aqui distingamos, é a caducidade nesse plano substantivo, ou seja, a decadência dos direitos se refere aos fatos objeto das inscrições, fato em si mesmo. Outra coisa é a caducidade das próprias inscrições. Então, entenda, nós temos duas caducidades aqui a considerar. A caducidade do próprio direito, ou seja, do fato que é objeto da inscrição, seja registro, seja verbação, seja antiga transcrição, etc., não importa. Nós podemos ter aqui um fato sujeitado à decadência, mas podemos ter, em contrapartida, também a caducidade, que quase sempre é paralela, mas pode ter prazos distintos, da própria inscrição. Nada impede que tenham prazos distintos, se a legislação assim o prevê. As primeiras caducidades, ou seja, caducidades substantivas, elas emergem op legis, ou seja, automaticamente. Decorreu o prazo, transcorreu o prazo, acabou o percurso de tempo, está caracterizada a caducidade substantiva, a decadência substantiva. Portanto, isso ocorre só
com um mero decurso do tempo. É aquela história de retirar da folhinha. Diversamente, da lei positiva é que vai derivar a caracterização da caducidade tabular. Porque essa caducidade tabular, nada obstante seja adjeta, ou seja adjetiva, seja anexa à caducidade substantiva, ela pode exigir uma situação diversa, de acordo com a prudência legislativa, porque ela corresponde a uma exigência da publicidade, como se diz aqui no texto, publicidade coram omnibus, ou seja, publicidade em face de todos, exatamente porque a publicidade exige algo adicional relativamente ao fato substantivo, é que nós podemos considerar a caducidade tabular ou caducidade registral de maneira diversa da caducidade substantiva. Uma ocorre ao epiledes e a outra pode não ocorrer ao epiledes. É por isso que o título da nossa exposição de hoje é caducidade substantiva e caducidade tabular. Porque elas, não sendo a mesma coisa, pode dar-se o caso de que tenham tratamento normativo, regência normativa diversificada. Desse modo, o direito positivo é que terminará por solver o caráter operativo da caducidade registral. Ou seja, se essa caducidade tabular, caducidade no registro, se realiza ipso iure, isso quer dizer, tanto decorra o prazo relativo à caducidade substantiva, assim também há caducidade tabular, ou se ela vai depender de um ato posterior. Ou seja, ela é automática, ocorre a caducidade, ou seja, ao decurso do prazo de 30, no nosso caso aqui da hipoteca, ao decurso do prazo de 30 anos. Não houve averbação da protelácio, nem registro da reconstituição da hipoteca. Automaticamente a caducidade tabular? Ou vai depender de uma averbação desse cancelamento? Essa é a pergunta. É preciso considerar que nos sistemas em que haja uma expressa adoção das inscrições provisórias, que são as inscrições provisórias? São aquelas que têm prazo certo. Então, eu inscrevo provisoriamente, há sistemas que têm, sobretudo isso é muito útil, aparentemente, no caso das penhoras, arrestos, sequestros, faz uma inscrição provisória. A provisão tem o prazo de 3 anos. Decorrido o prazo desses 3 anos, sem adjudicação, arrematação, enfim, sem que haja um desfecho para a construção, o registro perde a sua eficácia. Se o juiz entender que é caso, ou a parte entender, postular, se o juiz seja a parte de aumentar este prazo da inscrição provisória, pode pedi-lo, os sistemas permitem, faz-se ali uma averbação de prorrogação deste prazo, ou pelo mesmo tempo anterior, ou seja, igual ao tempo anterior, ou por um prazo distinto, não importa. É isso a inscrição provisória. Ela caduca sem necessidade de se fazer uma averbação de cancelamento. Ou seja, não há necessidade disso. A caducidade tabular atua, em geral, quando há a adoção desta metódica das inscrições provisórias, atua de maneira simétrica, em paralelo, pois com a caducidade substantiva. Extinto o direito, pelo decurso do prazo de seu exercício, extingue-se o seu registro. É automático. Extingue um, extingue o outro. Cancelamento, nesse caso, para que serve? Serve só para dar publicidade, chamada publicidade notícia, ou, quando menos, simplesmente para regularizar o histórico registral, para que nós tenhamos uma biografia mais adequada do imóvel. A matrícula serve para isso, não é que você toma a vida do imóvel, contar a vida do imóvel, a vida jurídica do imóvel. Então, ali para mostrar, olha, de fato houve caducidade. Deixemos isto claro aqui para que não haja nenhuma discussão. Então, portanto, quando não for meramente para dar notícia atual para algumas pessoas, para todos, na verdade, que possam ter interesse no registro, é simplesmente para manter uma verdadeira biografia vital, biografia do imóvel, portanto, o histórico da vida do imóvel. No Brasil, a normativa de regência não perfilhou, em geral, a mecânica dessas inscrições provisórias no registro. É sabido, por exemplo, que eu era jovem, no final da década de 80, insisti muito em que se criasse a inscrição provisória para poder agasalhar no registro de imóveis o protesto contra a alienação de bens, que, uma vez deferido, podia levar à circunstância de permanecer
no registro, impedindo de fato, a alienação dos imóveis. Isso acabou não sendo adotado, havia uma comissão de revisão da Lei de Registros Públicos que pretendia, entre outras novidades, trazer esta, uma novidade classicamente já testada, experimentada, não era uma aventura, mas acabou não dando certo. E hoje pode discutir-se, isso é controverso, mas pode discutir-se sobre se existe provisoriedade na prenotação, porque a prenotação, de fato, decai automaticamente após seu tempo, sem que haja necessidade até mesmo de uma averbação do cancelamento para que ela deixe de existir, deixe de ter eficácia. Mais caracterizada, porém, neste caso, é a situação prevista no artigo 238. Notem o que diz esse dispositivo da Lei 6.015, que está sendo citado aqui, o 238. O registro de hipoteca convencional, não é da legal nem da judicial, é da convencional, valerá pelo prazo de 30 anos. Isso é o valor máximo. Fim do qual só será mantido o número anterior se reconstituída por novo título e novo registro. É mais ou menos o que dizia lá o Código Civil, não é? Veio a dizer também, ainda nesses nossos tempos, o Código Civil de 2002, mas aqui deixando claro que se trata efetivamente da vitalidade do registro da hipoteca. Nossa, ele permanece válido pelo prazo de 30 anos, ainda que vencido o prazo da hipoteca. Caso em que, nesse trintênio, ele, para deixar de ser válido e ser eficaz, terá que ser cancelado. Ou seja, tem que haver uma averbação. Dessa maneira, aparenta efetivamente existir simetria entre a caducidade substantiva, que está prevista no 1485 do Código Civil, aquela que diz respeito diretamente com o direito, e a expressa caducidade tabular, do 238. Enquanto uma dure, a outra dura. E o desembargador Francisco Loureiro, comentando esse artigo 238 da nossa Lei de Registros Públicos, ele chega a falar mesmo em estreita simetria. A expressão dele, ele usa esse termo complexo, estreita simetria, entre as duas normas, a do 1485 do Código Civil e a 238 da Lei 6.015. Entretanto, aqui temos de ver o seguinte, a falta de expressa previsão legal sobre a dispensa de averbação de cancelamento dos registros caducos, de fato, não há nenhuma previsão na Lei de Registros Públicos, nem na legislação esparsa, que diga que não devam cancelar-se por averbação os registros caducos. Ou seja, há uma caducidade, essa caducidade pode reconhecer-se, mas não está dito que não precisam ser averbadas essas circunstâncias de caducidade substantiva. De maneira que parece prevalecer, sem exceção, a regra que está no caput do artigo 169 da Lei de Registros Públicos, que diz o seguinte: todos os atos enumerados no artigo 167 dessa mesma Lei de Registros Públicos são obrigatórios. De maneira que isto abarca também a compulsividade ou obrigatoriedade de averbarem-se as extinções dos ônus e direitos reais, que são indicativos previstos no item 2º do inciso 2º do artigo 167 da mesma Lei de Registros Públicos. De maneira que, por não haver uma expressa previsão de que nos casos de caducidade substantiva com simetria de caducidade tabular não devamos, ou seja, estamos dispensados de averbar esse cancelamento, parece que deva aplicar-se a regra geral que manda averbar-se a extinção dos ônus e direitos reais. Portanto, também em caso de caducidade substantiva e tabular. E, nesse sentido, pode invocar-se aqui a doutrina muito sólida e muito experienciada de nosso estimado oficial do Setor de Imóveis de São Paulo, Ademar Coronelli, que diz que a registração da hipoteca convencional vale pelo prazo de 30 anos. De tal sorte que, uma vez vencido esse tempo de 30 anos, o trintênio legal, sem a constância ou registro da protelação da hipoteca, a bem da verdade, aqui usamos a expressão protelação num sentido amplo, abrangendo também a reconstituição, poderá ou deverá ocorrer o cancelamento, diz eles,
cancelamento de ofício pelo cartório, independentemente do requerimento do interessado ou de decisão judicial. Então, aqui nós temos duas afirmações importantes do doutor Ademar Franelli. Não só no sentido de que, como também nós sustentamos, que deva fazer-se a averbação do cancelamento, mas uma nova afirmação dele, que esse cancelamento, essa inscrição negativa, deva realizar-se independentemente de solicitação pelo interessado ou mesmo de decisão judicial. Ou seja, o registrador age propter officium. Não é, pois, de só que a hipoteca tenha valor máximo pelo prazo tenha valor pelo prazo máximo de 30 anos, mas também que seu registro tem símile valor pelo prazo de um trintênio, pelo prazo trintenal, pelo prazo de 30 anos. Prazo este, diz ainda o mesmo Ademar Franelli, que, abro aspas, começa a ser contado da data da inscrição no registro de imóveis. Daqui a pouco nós vamos ver a controvérsia que há sobre este ponto. Não se discute, pois, que caiba averbar o cancelamento. Já vimos. Por força das previsões conjugadas no artigo 169, com o item 2º do inciso 2º do artigo 167, ambos da Lei de Registros Públicos. Mas nós temos ainda que apreciar um pouquinho mais essa segunda afirmação de Ademar Franelli, no sentido de saber se o averbamento pode ou mesmo deve realizar-se de ofício, ex officio. Ainda que nada impede, atenção para isso, que haja aqui uma espécie de exortação. O que é exortação? O interessado vai e exorta, ou seja, chama a atenção do registrador para que ele, registrador, cumpra de ofício a sua função. Nada impede que eu requeira. Olha, senhor registrador, pratique o ato que o senhor deve praticar, cancelando de ofício esta caducidade. É o que se chama exhortatio ad officium. De maneira que pode haver solicitação dos interessados. Isso não impede que se pratique o ato. E que se pratique de ofício, com todas as repercussões que isso possa causar, até mesmo de maneira que repercuta no plano emolumentar, não é? Eduardo Sócrates Castanheira Sarmento Filho, que tem um livro muito interessante, muito prático a respeito do registro de imóveis. Eu tive a ocasião de conhecer o pai dele, de quem me tornei relativamente amigo. Ele apontou muito bem a controvérsia do tema, o Eduardo Filho. Diz ele, apesar de tecnicamente válida a posição de que poderá haver o cancelamento pelo oficial registrador, inclusive por ato de ofício, sem necessidade de intervenção judicial, como já decidido pelo Conselho Superior da Magistratura de São Paulo, a prudência recomenda que pelo menos haja requerimento da parte devedora. Essa referência ao Conselho Superior da Magistratura de São Paulo deve-se ao fato de que o doutor Renato Nalini e eu, quando estávamos ambos na primeira vara de registros públicos de São Paulo, determinamos num caso que nos foi submetido, que se realizasse o cancelamento da hipoteca perempta, perdão, do registro da hipoteca perempta, se realizasse esse cancelamento de ofício. A matéria subiu ao conhecimento da Corregedoria e, posteriormente, houve um outro caso que foi apreciado pelo Conselho e tanto a Corregedoria Geral da Justiça de São Paulo quanto o Conselho Superior da Magistratura do mesmo Estado confirmaram a orientação adotada pela Corregedoria Permanente dos Registros de Imóveis da capital. José Roberto Ferreira Gouveia, que hoje é titular de um cartório de protesto aqui na capital e que foi um valioso curador de registros públicos, diz o seguinte, abro aspas, o prazo da perempção da hipoteca é fatal, não suscetível de suspensão e interrupção, de maneira que, prossegue ele, com a perempção que se conta a partir da inscrição, não pode mais ser discutida a hipoteca. E ainda remata, cabe ao oficial do registro imobiliário cancelar a hipoteca até mesmo de ofício. E essa é também a autorizada opinião de Narciso Orlandi Neto. Narciso, que todo mundo sabe, um dos maiores doutrinadores dos registros públicos no Brasil atual. No mesmo sentido, previu a Corregedoria Permanente dos Registros de Imóveis da capital de São Paulo, conforme eu há pouco mencionava,
Em provimento, agora cabe uma explicação, esse provimento foi editado antes da vigência da Constituição Federal de 88, em que a relação entre as atividades judiciais e a Corregedoria Permanente era mais tendente à hierarquia. Atenção para isso. Isso é importante porque eu não quero ser acusado de, na via doutrinária, indicar um caminho e na via judiciária tomar outro. Então, essa ressalva, digo eu aqui, é de todo importante para quem tem sustentado, é o meu caso, que após o vigor do Código Político de 88, há necessidade de observância das normas constitucionais de repartição da competência legislativa e que isso interfere no tema da competência ou não para a edição de provimentos pelo Poder Judiciário para a regência das atividades extrajudiciais, o registro de imóveis incluído, evidentemente. Então, repete-se aqui. Em provimento datado de 1º de fevereiro de 1988, a primeira vara de registro público de São Paulo previu, aspas, averbar-se por instância ou ex ofício o cancelamento do registro de hipoteca perempta. Poder-se-ia ter dito, porém, o cancelamento do registro perempto da hipoteca. Não é só o registro da hipoteca perempta, mas é também o registro perempto da hipoteca. O próprio registro está perempto, está caduco, morreu. São duas mortes, né? A da hipoteca e a do registro da hipoteca. Duas perempções. Falou-se acima na simples contagem do prazo pela folhinha. É dizer, pelo só manejo do calendário, sem a necessidade de sindicância de outros fatos. Aliás, é um dos motivos pelos quais se justifica a atuação do registrador propter officium nessa matéria. Mas ainda que assim seja, e é nesse caso, ou seja, conta-se pela folhinha, ou seja, só pelo transcurso do prazo, há uma questão a considerar. Qual o termo a qual da contagem desses 30 anos? É o que leva ao reconhecimento da perempção. Ademar Franelli e José Roberto Ferreira Gouveia, afirmaram, mas aqui note-se bem, afirmaram isto antes da vigência do novo Código Civil Brasileiro de 2002. Antes, afirmaram isso antes. E à luz do 238 da Lei 6.015, que o prazo se contaria da inscrição ou constituição da hipoteca, ou seja, do modo da hipoteca, e não da contratação ou instituição dessa hipoteca, ou seja, pelo contrato. Diversamente, após o advento do Código Civil de 2002, talvez aí apareceu 2005, Francisco Eduardo Loureiro, comentando esse mesmo artigo 238 da Lei 6.015, diz que o prazo tem por termo inicial a data do contrato, e não a do registro da hipoteca. Pois a lei refere-se ao artigo 1485 do Código Civil Brasileiro, expressamente assim estabelece. Na verdade, o que houve é que a lei, o Código Civil, é que passou, depois da doutrina de Ademar Franelli e Roberto Ferreira Gouveia, a indicar esse termo inicial como sendo a data do contrato. Parece ter razão, portanto, a meu ver, Francisco Loureiro. O artigo 817 do antigo Código Civil Brasileiro, o Código Bevilacqua, mencionava a possibilidade de perfazimento do contrato, contando-se o prazo trintenal, ou seja, este prazo de 30 anos, desde a sua data, ou seja, a data dele contrato. O 238, que é de 73, considerou a vigência do registro pelo prazo de 30 anos. Portanto, alterou essa orientação do artigo 817. Já não fez nenhuma remissão, nenhuma menção, nenhuma indicação relativamente à data do contrato. De maneira que isso implicou a adequada compreensão de que esse prazo era do próprio registro. Está muito certo. À luz do que dispunha então, o artigo 238, alterando a compreensão que havia no Código Civil de 1916. Posteriormente, todavia, com o Código Civil 2005, como está escrito aqui, que é, na verdade, o Código Civil 2002, que eu venho insistindo nesse equívoco toda vez de escrever Código Civil 2005, é o Código Civil 2002, voltou-se no artigo 1485 a referência à data do contrato, qual se dera no artigo 817 do Código anterior. De fato, é muito interessante, não é só nesta hipótese, há outras hipóteses em que o Código de 2002
voltando à redação do Código de 2016, de 1916, praticamente repetindo essa redação, alterou aquilo que no interregno havia sido já modificado do Código Civil anterior pela Lei de Registros Públicos. De maneira que, com o Código de 2002, voltou-se, agora estamos falando do artigo 1485, a alusão à data do contrato. Então, conta-se o prazo de 30 anos da data do contrato e não da data do registro. Em suma, aparenta razoável que a averbação do cancelamento do registro perempto da hipoteca convencional se faça de ofício, tanto que escoado o trintênio fluente, agora e novamente desde a data do contrato. É assim. E deve fazer-se de ofício, penso eu, porque uma das funções do registrador é preservar efetivamente a rigidez do registro. E há uma coisa, um aforismo muito interessante no direito registral, é mais ou menos, pode-se dizer que seja clássico da doutrina espanhola, no sentido de que registro inútil é registro nulo. Ou seja, é um registro que não pode manter-se. A função do registro de imóveis não é a função de museu, mas é uma função ainda que aqui e ali indique as situações históricas, porque passa o imóvel, sobretudo de manter a indicação da sua vitalidade jurídica, daquilo que está vivo. E é preciso, muitas vezes, indicar o que morreu nesta trajetória dos direitos e das vicissitudes referentes ao imóvel. Muito bem. Eu aqui encerro, portanto, esta transmissão que vai ao ar na quarta-feira, próxima quarta-feira, se Deus permitir, dia 18, não é? Agradecendo a todos aqueles que se deram aqui ao dispêndio de tempo de assistir esta aula com essas dificuldades óbvias de gravação, que, por evidente, não correspondem à excelência de trabalho que já vinha sendo prestado do ponto de vista técnico pelos valiosos servidores da ARISP e da Unregistral. Mas, enfim, como eu disse no início desta gravação, em períodos de economia de guerra, é preciso valer-nos das armas que temos. E assim mostramos que, por assim dizer, resistimos na trincheira do direito registral. O registro de imóveis merece, a instituição merece, os registradores em geral merecem, os doutrinadores, ao longo do tempo, esforçando-se por descobrir as verdades do direito registral, também merecem este esforço. De maneira que eu peço, novamente, encarecidas desculpas a todos por esta transmissão precária, e vamos ver se logo podemos voltar ao agora já saudoso tempo em que as gravações se faziam e as transmissões se faziam ao vivo, lá dos bons estúdios da Unregistral. Agradeço novamente ao desembargador Renato Nalini, a todos aqueles que nos assistiram e que nos têm tanto apoiado por esta via eletrônica, e de modo novamente incisivo e particular, o doutor Flaviano Galhardo, que demonstrou uma solidariedade comovente ao permitir-me manter-me em minha casa, permanecer em minha casa, para a gravação desta aula, em vez de expor-me aos riscos de ir à cidade de São Paulo. Muito obrigado.